A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem está falando é o pastor Joy de Miranda. Eu quero, através dessa gravação aqui, expressar o meu sentimento pelas nossas amadas irmãs, essas profissionais, a Rosângela Justino, que foi processada alguns anos atrás pelos ativistas gays, e agora, recentemente, sexta-feira agora, nossa amiga, irmã, a psicóloga Marisa Lobo. Elas foram processadas, amado, porque simplesmente elas ajudam as pessoas que voluntariamente desejam deixar o estado da homossexualidade. E eu fico muito triste porque eu vejo a quantidade de pessoas que estão homossexuais e que não estão satisfeitas com a sua orientação homossexual. E elas querem procurar ajuda, mas elas são tolhidas, elas são proibidas de pedir ajuda para um profissional na área da psicologia. Uma coisa que eu sempre digo, que nós precisamos separar muito bem as coisas. Quando a pessoa aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, e se essa pessoa vivenciou o estado da homossexualidade durante muitos anos, essa pessoa ela vai precisar do quê, amados? Ela vai precisar do lado espiritual, que isso, quem trabalha com o lado espiritual é um pastor, é uma pastora, é a igreja, vai estar dando suporte espiritual. Mas essa pessoa, ela se converteu, existem feridas profundas na alma desse indivíduo, que ele vai precisar de uma profissional na área. No caso, uma psicóloga ou um psicólogo, assim como foi com a minha vida. A homossexualidade entrou na minha vida aos 6 anos de idade. Quer dizer, então, havia feridas profundas na minha alma. Eu sabia que eu estava homossexual, mas eu não queria mais vivenciar a homossexualidade. Por causa de quê? Por causa das decepções, por causa das frustrações, por causa das humilhações. Aí alguns ativistas gays às vezes me dizem assim, mas você sofreu muito. Não, muito pelo contrário, eu estava no auge. Eu estava no auge da minha vida, eu morava em Milão, eu tinha dinheiro, eu tinha poder, eu tinha beleza, mas eu tinha um vazio muito grande. Quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, nas madrugadas, lá em Milão, com todo o glamour, só eu sabia o vazio que invadia a minha alma. As decepções eram constantes. Às vezes eu parava para pensar e falava assim, o que adianta essa beleza que eu tenho? O que adianta esse dinheiro que eu tenho? Mas se eu era uma pessoa infeliz, e não era só eu, todos os meus amigos, que se relacionavam comigo nas madrugadas, eles choravam, muitos diziam, que vida miserável é que nós estamos vivendo. E eu fui parando, pensando, fui refletindo, eu falei assim, não, até um dia que eu cheguei e falei, não, eu não quero mais essa vida para mim. Aí eu precisei de uma pastora, eu precisei de uma igreja, mas eu também precisei de uma psicóloga para ajudar eu resgatar a minha identidade que eu havia perdido aos 6 anos de idade, quando eu fui abusado por um advogado. Então, quer dizer, essa profissional foi de extrema importância na minha vida. Agora, hoje, quando eu vejo esses movimentos gaysistas fazendo essa apologia à homossexualidade, dizendo que a cura gay, que os psicólogos estão fazendo cura, chamando a Rosângela Justino de curandeira, chamando a Marisa Lobo de curandeira, você entendeu? Gente, o que nós precisamos entender é o seguinte, essas profissionais, elas não estão saindo nas ruas pegando os homossexuais a laço e colocando esses homossexuais nos seus consultórios e fazendo exorcismo para que esses homossexuais se tornem heterossexuais. Não é disso que está se falando, não é disso que se trata. Essas profissionais, elas ajudam pessoas que não estão satisfeitas com a homossexualidade e desejam uma restauração na sua heterossexualidade. Assim como um dia eu precisei. Eu, hoje, pastor, presidente da ABEX, Associação Brasileira que apoia as pessoas que voluntariamente desejam deixar o estado da homossexualidade, eu ajudo pessoas do Brasil todo. Eu ajudo pessoas que não estão satisfeitas com a sua orientação sexual e que elas me procuram ajuda e eu oriento. Sim, eu tenho vários discípulos que já deixaram a homossexualidade através do aconselhamento, através do acompanhamento, eu mostrando para eles que através da pessoa do Senhor Jesus, o ser humano pode ter uma vida totalmente restaurada na sua sexualidade. Agora eu pergunto, os ativistas gays, então vocês me processam. Me processam. Eu não sou psicólogo, mas eu ajudo sim qualquer pessoa
que não estiver satisfeito com a sua conduta homossexual, se me procurar, eu ajudo sim. Agora, se você que está vivenciando a homossexualidade, você está feliz, mesmo você sabendo que você não é feliz, tá? Mas se você quiser viver essa falsa, hipócrita felicidade, que você viva, meu filho. Que você viva. Agora, o que você não pode é impedir as pessoas que não querem mais vivenciar a homossexualidade, né? Porque em 1987, né? Em 1997, tá? Eu fiz até uma colinha aqui para mim não errar, mas em 1987 foi removido da DSN a categoria homossexual egodistônica. Tá bom? Em 1990, uma resolução politicamente orquestrada, sem qualquer embasamento científico, removeu a homossexualidade como transtorno mental do Código Internacional de Doenças. Uma publicação feita pela Organização Mundial da Saúde. Baseado nessa informação, os ativistas homossexuais, juntamente com o Conselho Nacional de Psicologia, passaram a declarar o seguinte: a ciência diz que a homossexualidade não é doença, logo é algo natural. Se é natural, tem que ser aceito. Tudo bem, tem que ser aceito. Mas as pessoas que não querem mais vivenciar a homossexualidade, então quer dizer que os psicólogos não podem ajudar as pessoas que estão homossexuais a deixar a sua homossexualidade voluntariamente. Então por que é que os psicólogos podem ajudar os travestis que querem mudança de sexo? Que na verdade, no meu ponto de vista, com todo respeito, tá? Não é uma mudança de sexo, porque nada pode mudar aquilo que o Criador fez. Homem nenhum pode mudar aquilo que Deus fez. Nós não temos a segunda opção. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Diante de Deus, o ser humano não tem segunda opção. E esses transexuais, eles irão apresentar diante de Deus como homem e não como uma mulher. Mas os psicólogos podem ajudá-los. Os psicólogos podem orientá-los. Eles têm que passar por um ano de tratamento psicológico para fazer essa cirurgia. Que país democrático é esse? Eles querem uma cirurgia, o governo paga uma psicóloga ou paga um psicólogo para ajudá-los, né, nessa nova etapa da vida deles. Agora, um rapaz ou uma menina que não está satisfeita com a sua conduta homossexual, ela é proibida de ser ajudada por um profissional. Que absurdo, gente. Que absurdo. Isso gera uma indignação muito grande no meu coração. Quantas mães, quantos pais me ligam desesperados e dizendo: pastor, me ajuda. Eu não quero isso para o meu filho. Não é verdade? Agora eu quero deixar um recado aqui para os ativistas gays. Todas as vezes que eu falo alguma coisa em relação à homossexualidade, não sou homofóbico, não sou preconceituoso, não odeio os homossexuais, muito pelo contrário. Nós amamos as pessoas que estão homossexuais, não concordamos com a prática do homossexualismo, isso é um direito meu, esse é um direito nosso, como cristão. Mas todas as vezes que eu faço qualquer coisa, uma reportagem, uma entrevista e que eu lanço no YouTube, eu recebo milhares e milhares de respostas degradantes, respostas assim de baixo nível, palavras assim absurdas, me ameaçando a minha família. Mas eu quero dizer para você, se você for escrever, o que você escrever está refletido no seu interior. A última entrevista que eu coloquei no YouTube, eu vi tantas palavras imundas e Deus me fez ter compaixão pela sua alma, porque você está refletindo o seu interior, um interior agressivo, um interior violento, um interior, amado, marcado pelos traumas, pelas rejeições que você sofreu na infância e na sua juventude e que você ainda anda sofrendo. Isso é uma forma de você se defender, mas nem você sabe disso. Mas eu quero dizer para você, Jesus te ama. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua mente cauterizada pelo pecado, cauterizada pelos pensamentos errados, porque um dia eu fui que nem você, mas se eu não tivesse encontrado Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, hoje eu seria um ativista gay. Mas eu louvo a Deus, porque a minha mãe orou 10 anos pela minha vida. Jesus me alcançou lá em Milão,
me trouxe de volta. Eu tenho 22 anos de convertido, 16 anos casado, muito bem casado, e eu posso provar a essa sociedade que ninguém nasce homossexual, que a homossexualidade é uma conduta aprendida e ela pode ser desaprendida. E se você quiser deixar a sua homossexualidade, se você não está mais satisfeita com a sua homossexualidade, pode me procurar, eu irei te ajudar sim. Eu quero deixar aqui o meu abraço para minha amiga Rosângela Justino, Marisa Lobo, que Deus abençoe vocês.